sétimo ano. Vamos para mais uma aula, certo? Hoje a nossa aula é de História e nós vamos falar um pouquinho sobre a reforma religiosa e a contra-reforma. Mas para que a gente possa entender um pouco sobre esse assunto, precisamos ver antes, né, o capítulo anterior que fala sobre o Renascimento. No final desse slide, vocês vão ver, certo, algumas explicações relacionadas. Mas vamos lá. Vamos agora entender aqui o processo de reforma. Temos aí uma definição prática, né? Reforma, ato ou efeito de reformar. E protestante é um termo que é derivado do latim protestare, que significa declaração pública ou protesto. Esse termo não foi inicialmente aplicado aos reformadores, mas foi usado posteriormente para descrever todos os grupos que protestavam contra a Igreja Católica. O protestantismo é um dos principais ramos do cristianismo. Bom, pessoal, a reforma religiosa foi o resultado de um processo que inicialmente levantou muitos questionamentos acerca do comportamento do alto clero e também de algumas atitudes da Igreja Católica, como, por exemplo, a cobrança de indulgências, que nós vamos ver mais lá na frente. Mas esse movimento, ele teve início no século XVI, em 1517, na Alemanha. Quem deu o pontapé inicial para esse movimento foi um homem chamado Martinho Lutero. Ele protestou contra a Igreja Católica, pois percebeu que a Igreja estava pregando doutrinas contrárias ao que a Bíblia falava. A Reforma foi considerada um dos mais importantes movimentos religiosos dentro do cristianismo. Sua principal consequência foi a ruptura da unidade cristã na Europa Ocidental e a criação, ao lado da Igreja Católica e de outras igrejas cristãs, como a Igreja Luterana e a Igreja Calvinista e também a Anglicana, que nós vamos ver logo mais. Mas esse marco fez com que as doutrinas elas fossem modificadas. Então, a Igreja medieval tinha explicações onde tudo o que acontecia era porque Deus permitia. Não é? Mas a gente viu que com o Renascimento, esses paradigmas foram se quebrando. Né? Então, deixou ali a questão do teocentrismo de lado e passou, assim, a se valorizar o antropocentrismo. Lembram disso? A Igreja Católica na Idade Média possuía um luxo muito grande e um poder que ia muito além, né? Como eu falei, dos assuntos religiosos. Mas, com o passar do tempo, começaram a perder essa validade. Também se questionava muito a questão do luxo que os papas viviam no século XIV. E também começou aí a estabelecer pequenos conflitos entre a igreja e a própria prática da fé. Então, a igreja começou aí a passar por um processo de crise dentro do sistema religioso. Prática como nepotismo e também cobranças de indulgências fazia com que o clero perdesse a credibilidade. Então, o clero vivia ali ostentando a riqueza, enquanto a população tinha um mínimo para sobreviver. Para ampliar o seu poder econômico, a igreja vendia os cargos eclesiásticos para as pessoas que poderiam comprá-los, sem exigir que os interesses estivessem ali ligados aos princípios ou fundamentos cristãos. Vamos lá, vamos relembrar aqui alguns pontos, né, característicos do Renascimento que contribuiu também para a Reforma Protestante, né? A gente já viu ali o individualismo, não é, que o homem é um ser social, mas a liberdade do indivíduo é bem acima do interesse social. Hedonismo, que era a exaltação da felicidade terrena e os prazeres de viver o presente, né? E valorização das obras clássicas, que era a imitação criadora das culturas dos antigos gregos romanos. Temos aí a transição, gente, que foi feita, né,
durante o Renascimento, que foi, né, a transição do sistema feudal para o sistema capitalista. Quem não lembra, né, o sistema feudal é aquele sistema que funcionava para a sua própria subsistência, ou seja, as pessoas trabalhavam para a sua própria subsistência. Quando vem o Renascimento, a gente tem a mudança de feudalismo para capitalismo, certo? Então, a gente vê aí, né, que essa mudança também contribuiu para a questão da reforma religiosa, certo? Então, vamos prosseguindo. Bom, gente, prosseguindo aqui, eu tenho as características gerais do Renascimento, né, que é o humanismo, ou seja, a valorização do homem, onde prevalece o antropocentrismo, né? Também tem o espírito crítico, que defendia a razão em oposição à fé, e o ideal de universalidade, que era nada mais que o homem possuir o conhecimento das áreas das artes e da ciência, certo? Bom, pessoal, aqui eu coloquei um resuminho sobre a igreja medieval, certo? Se vocês quiserem dar uma pausa e copiar, né? Ficar uma coisa mais prática no caderno, enfim. Então, só para a gente entender, né, que na Idade Média, a Igreja Católica possuiu muitas terras, né, muitos bens, e isso era concedido através da influência que ela tinha sobre a sociedade e também com os pactos, né, no caso, os acordos que eram feitos com os grandes monarcas. Também pelas cobranças de indulgências, né, que consistia em um mecanismo no qual o Papa, ele vendia, né, essa indulgência, a pessoa tinha ali os seus perdão. Bom, pessoal, aí eu coloquei um resumo sobre a igreja medieval, certo? Se vocês quiserem dar uma pausa, copiar no caderno para ficar algo mais prático, não sei, fiquem à vontade. Mas deixa eu só explicar para vocês. Como vocês já sabem, né, a igreja, ela tinha um papel muito importante na sociedade medieval. E nesse período, a igreja, ela possuiu aí um grande, digamos, construiu aí uma grande riqueza, certo? E através das sociedades que eram feitas com os grandes monarcas e também pela cobrança de indulgências, que funcionava assim, né? Era um mecanismo que o Papa dava à pessoa, né, um documento que tinha ali graça e perdão de seus pecados. Em troca, né, a pessoa pagava uma quantia em dinheiro e seria como se fosse meio que absorvido, né, daquele pecado, e a pessoa podia ali ter o céu, né? Entrar no céu. E fora que, assim, essas práticas, gente, causou, assim, era muito decorrente na Idade Média e causou muita insatisfação durante o período renascentista. Então, vamos lá. O que impulsionou esse movimento, né, essa reforma? Então, um dos motivos foi o abandono do cristianismo primitivo, que deveria ser pregado pela igreja, e também o excessivo luxo do clero, certo? E também as corrupções que existiam no alto clero. Então, tudo isso fez com que a reforma ela acontecesse, certo? Sim, pessoal, aqui está um resuminho, certo, do que era a cobrança das indulgências, para também vocês, eu já falei lá no começo da aula, mas eu quero que vocês também anotem no caderno, para ficar uma coisa mais fixada, certo? Então, tá aí, cobrança de indulgências era um pagamento que os fiéis, né, poderiam pagar para ter ali a absorção dos seus pecados. Entre outros fatores que também contribuíram, né, para o movimento acontecer, gente, foi a questão dos escândalos que existiam aí
entre os monges, certo? E também a questão da ignorância religiosa dos padres comuns e também a prática da usura, que eram empréstimos que eram feitos com juros, né? Mesmo a igreja condenando essa prática, a própria praticava esse tipo de coisa, certo? Então tem ali, aos poucos a igreja foi entrando em decadência, né? Então o homem renascentista, que agora, né, existia, começava ali a ler mais, a criticar, e também isso se estendeu não apenas para uma parte das pessoas, né, a uma parte de estudiosos, né, só os estudiosos. Então, com o passar do tempo, pessoas comuns também começaram a fazer esses questionamentos. Percebiam que as práticas da igreja não eram práticas corretas, certo? Então, desaprovavam, né, as ações praticadas pela mesma. Logo, ali no início da Idade Média, os cristãos passaram a protestar contra o que consideravam abusos de autoridades papal. Então, algum desses abusos de autoridades, né, faziam com que os cristãos deixassem de obedecer o Papa e se separassem da Igreja romana, né? Então, vejam como o que está acontecendo, né, com essa igreja. Então, vocês percebem que já está aí, né, caminhando para acontecer uma reforma. Todos esses questionamentos levaram aí à instauração da reforma luterana, calvinista e anglicana, que nós vamos agora ver com mais detalhes sobre cada uma delas. Bom, gente, vamos lá conhecer um pouquinho sobre Martinho Lutero, né, que foi o protagonista aí da Reforma Protestante. Bom, Martinho Lutero, ele nasceu em 1483 e morreu em 1546. Foi ordenado monge dos agostinianos em 1507. Tornou-se professor, teólogo universitário em Wittenberg, na Alemanha, onde se dedicou a estudar a Bíblia. Seus posicionamentos críticos em relação à igreja tiveram início quando ele visitou Roma em 1512. Então, aí foi quando ele, com base nas ideias, ele fez aí as suas 95 teses, certo? Com base em seus ideais, Lutero, assim, publicou as suas 95 teses contra a Igreja Católica, né? E colocou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Algumas regras que fundamentavam essas teses eram: a salvação acontecia apenas devido à fé e não ao empenho das obras ou pela compra de indulgência. Cada pessoa podia interpretar a Bíblia livremente. A única fonte verdadeira era a Bíblia. Mesmo diante de todo esse julgamento, Lutero não estava mais sozinho. Existiam pessoas que seguiam as suas teses, que seguiam as suas teorias e que estavam, assim, abandonando os ideais católicos. Então, foi aí que essas pessoas foram chamadas de protestantes pelo fato de não crerem no catolicismo. Então, eram pessoas que estavam indo não estavam concordando com as teorias católicas. Então, a partir desse momento é que elas começam a serem chamadas aí de protestantes, certo? Então, vamos lá. O interesse dos burgueses na Reforma Protestante tinha aí a questão do lucro econômico que necessitavam, de uma nova ética religiosa adequada ao espírito capitalista comercial, e também para combater o acúmulo de riquezas que
que tinha sido gerada pela Igreja Católica. Então, essa necessidade da burguesia foi atendida em grande parte, né, pela ética protestante, que surgiu aí, né, com a reforma. Então, vejam só, não eram só pessoas comuns que estavam concordando com os ideais de Lutero. Pessoas burgueses, pessoas que tinham condições, também queriam adotar essa nova, digamos assim, religião, certo? Então, fica aí, gente, a partir desse momento, fica aí o catolicismo enfraquecido. E aí, cada vez mais, o protestantismo ganhando espaço. Aí tá, as 95 teses, foi esse documento aí, gente, que foi colocado lá fixado na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, certo? Então aí tá as 95 teses, claro que não dá pra gente ver em detalhes, mas é só para vocês terem uma noção do documento, tá bom? Pronto, coloquei aqui um quadro, gente, explicativo, onde a gente vai fazer as comparações, tá certo? Os pontos principais da doutrina luterana, que a salvação é pela fé, a Bíblia é o único caminho para a salvação, a livre interpretação da Bíblia, né? Os dois únicos sacramentos necessários, que era o batismo e a Santa Ceia, o cancelamento do celibato clerical e o culto às imagens. A riqueza é um dom de Deus aos bons cristãos, né? A leitura simples, sem esplendor ou luxo. O culto consiste em orações e leituras e cânticos. E, por fim, a centralidade de Cristo. Então, esse aqui foram, assim, claro que foram mais teses, mas esses aqui são os pontos principais que foram abordados, tá bom? Então, gente, aqui eu tenho, né, o que foi feito, né, das teses e o que aconteceu com os novos ideais de Lutero. Ele conseguiu aí, com o apoio das classes ricas, ele conseguiu aí divulgar sua doutrina religiosa em outras partes, fora da Alemanha, né? Aí a gente tem aí na Suécia, Dinamarca e também na Noruega. Aí não ficou preso apenas à Alemanha, certo? Além do luteranismo, também foram criadas outras teorias, né? Então, a reforma ela se expandiu por toda a Europa, gente. Com a divulgação dos ideais reformistas, nobres, príncipes, burgueses, viram no momento reformista uma oportunidade de confiscar os recursos da Igreja Católica e se aliaram aos protestantes contra, né, protestando assim contra todas as doutrinas da Igreja Católica. Então, os seguidores dos ideais de Lutero também começou a criticar a venda de indulgências e também a obrigação dos suíços serem mercenários dos papas. Aí, na década de 1530, né, aí no Reino da França, aí apareceu um novo nome que foi um cara chamado João Calvino. Então, João Calvino formulou a doutrina da predestinação, certo? Que diz o seguinte: segundo essa doutrina, existiam pessoas que tinham destinos traçados por Deus desde o seu nascimento. Então, a manifestação da predestinação se confirmaria somente com o trabalho e com a riqueza que a pessoa ia adquirindo durante a vida. Então, assim, se a pessoa ela fosse bem-sucedida, ela tinha, com certeza, ela seria uma pessoa predestinada por Deus para obter a salvação. As ideias de Calvino foram se espalhando pouco a pouco, gente. Então, assim, foram aceitas por autoridades, né, da Suíça e onde se tornou ali em Genebra um dos centros mais importantes da reforma.
Mas, assim, tanto Calvino como Lutero defendiam a leitura da Bíblia e a negação aos cultos dos santos e da Virgem Maria, além da rejeição à autoridade do Papa. No entanto, em alguns aspectos, assim, Calvino era bem mais radical, pois defendia, assim, a separação entre o Estado e a Igreja. As ideias de Calvino foram bem aceitas no Reino da França, onde seus seguidores foram chamados de huguenotes. Bom, gente, aí eu tenho aí um resumo, certo, sobre Calvino, o capitalismo e a burguesia, certo? Então, Calvino foi bem recebido, como eu falei, pela burguesia comercial, que desejava aí uma ética religiosa que justificasse a sua ambição material, que era o lucro máximo. E também difundiu-se por países que tinham o sistema capitalista aí, que era totalmente a favor ao calvinismo. Dentre eles eu tenho a França, a Inglaterra, a Escócia e a Holanda. Bom, gente, seguindo, no Reino da Inglaterra, a gente tem ali um movimento reformista também bem forte, bem aceito, né? Mas aceito por razões políticas. Na época, o rei Henrique VIII, ele era católico, mas ele queria se divorciar da sua esposa, uma vez que a igreja não permitia essa prática. O nome da esposa dele era Catarina de Aragão. O motivo que ele queria se separar dela era porque ela não tinha filhos. Ela não conseguia ter filhos, então ele não podia ter ali uma linhagem real. Então, como não foi possível, o Papa da época, né, Papa Clemente VII, né, ele não fez o divórcio, né? Então, o próprio rei, ele anulou seu casamento com Catarina e casou com Ana Bolena. E claro que assim teve uma consequência, né? O Papa ele excomungou o monarca e, como reação, Henrique decidiu promulgar em 1534 uma lei que uma lei de reforma para a Igreja Nacional, que era independente do Papa, cujo o dirigente seria o próprio rei da Inglaterra, né? Então, essa igreja ficou conhecida como Igreja Anglicana. Temos aqui um resumo, gente, de como foi comandada, né, essa reforma anglicana e os princípios da Igreja Anglicana, que das três era a que mais se parecia com a Igreja Católica, por ter ali os rituais e costumes, né, nas celebrações bem parecidos com o da Igreja Católica, certo? Então, após tudo isso que aconteceu, gente, a Igreja tentou aí retomar, né, esses fiéis e combater o avanço do protestantismo. Então, vamos ver agora o que aconteceu e que reforma foi, que contra-reforma, na verdade, foi essa da Igreja Católica. Bom, a contra-reforma, gente, foi uma iniciativa movida pela Igreja para barrar o avanço do protestantismo. E essa assembleia, ela foi denominada como Concílio de Trento, certo? Bom, a princípio, a prática, né, a intenção era conciliar católicos e protestantes, mas isso, na verdade, serviu para reorganizar a Igreja Católica e desenvolver uma estratégia para enfrentar o protestantismo. Então, o conselho terminou em 1563 sobre o pontificado do Papa Pio IV, certo? Então, o resultado disso tudo foi o fortalecimento aí do papado. Algumas coisas foram acordadas aí nesse momento. Então, entre as decisões, o conselho aí passou a proibir a venda das indulgências,
com a fundação de colégios e seminários para a formação de padres. Foi definida aí uma idade mínima para as funções eclesiásticas e os fiéis passaram a receber o catecismo como uma missão e o livro de orações e com leituras bíblicas, que é utilizado até hoje nas igrejas católicas. Mas, além disso tudo, foi colocada aí a Companhia de Jesus, que foi oficializada para divulgar a fé cristã nas colônias, certo? E ativada, então, a Inquisição, que vai ficar para a próxima aula esse conteúdo, porque vai ser um vídeo mais curtinho, mas assim, como essa aula já ficou um pouco grande, né? Aí eu quero deixar para falar apenas desse pedacinho em uma outra aula, certo, gente? Mas aí a gente deu para ver o iniciozinho da Contra-Reforma, que a gente vai dar uma reforçada, então, na próxima aula, certo? Então, qualquer dúvida, pode aí passar um zap, certo, gente? Que eu vou estar tentando tirar as dúvidas de vocês. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula.